Olá, queridos, a paz de Cristo. Eu sou o pastor Matheus Lolli. Estou aqui com vocês hoje para a gente poder falar juntos, mais uma vez, agora sobre a lição de número 10 dessa revista extraordinária da editora Central Gospel. E essa lição é o panorama do Novo Testamento. Mas antes, eu quero incentivar você a estar adquirindo esse livro, que é uma obra extraordinária, manual prático de teologia. Aqui você vai ter um grande livro de apoio para aprender e aplicar junto com as lições dessa revista. Nessa lição de número 10, nós vamos falar sobre o panorama do Novo Testamento. E o autor colocou para a gente o texto áureo em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, que diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. O Novo Testamento é uma boa notícia. O Novo Testamento é o cumprimento de uma promessa. E eu quero ressaltar aqui, e eu gosto sempre de extrair coisas da própria revista para gerar expectativa em você, para estar adquirindo essa obra. O autor diz que no Novo Testamento cumpriu-se a promessa do plano redentor de Deus, pelo envio do seu Filho unigênito para redimir a humanidade. Gente, glória a Deus. E o Evangelho é essa boa notícia que nós vamos carregar sempre conosco. É o cumprimento de uma promessa. Isso tem que ser animador na gente. Tem um texto também, em Mateus capítulo 26, versículo 28, que diz assim: Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O Novo Testamento, ele tem algumas características no seu idioma, por exemplo, também, diferente do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, e algumas passagens em aramaico. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego, né? Mais conhecido ali no dialeto koiné, que era um termo muito utilizado no grego naquela época. Ele foi, ele aconteceu, ele tem 27 livros no Novo Testamento, e ele foi escrito ali entre os anos 45 e o 100º ano depois de Cristo. Algumas características dele é que não foram os 4 evangelhos que foram os primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento. O autor diz, e a história mostra isso pra gente, que as epístolas paulinas foram os primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento. Então, nós temos aqui, por exemplo, algumas características nas divisões também de cada livro e de cada divisão do Novo Testamento. Por exemplo, os evangelhos, que vão de Mateus a João. Eles foram escritos, para públicos diferentes. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João foi escrito para a igreja. É interessante a gente falar também que Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos pela sua similaridade de escrita, não desmerecendo João, pelo contrário, são públicos diferentes e essas características também precisam ser evidenciadas. Na verdade, dentre os 27 livros do Novo Testamento, cada livro traz uma aplicação, uma lição, um tema central, um tema nuclear diferente também, e nós vemos isso ao decorrer da obra. Logo após os evangelhos, nós temos o livro de Atos, que também é um livro conhecido como livro histórico. E é interessante falar sobre Atos, porque aqui tem a descida do Espírito Santo, irmão. Como isso é animador. Sabe o que me coloca expectativa no meu coração? É que em Mateus, Jesus é o Messias para o povo de Israel. Em Marcos, Jesus é o servo fiel para os romanos. Em Lucas, Jesus é o médico dos médicos para os gregos. Em João, Jesus é tanta coisa em João, irmão. Em João, Jesus é o pão para quem está com fome. Em João, Jesus é o caminho para quem está perdido. Em João, Jesus é a água para quem está sedento. E em João, até para quem está morto, Jesus é alguma coisa. Em João, ele diz em capítulo 11, versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E em Atos, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu amo a palavra de Cristo. E o livro de Atos fala sobre isso.
são os primeiros passos da igreja primitiva do Senhor, com seus apóstolos, fazendo milagres, operando maravilhas, e isso tem que ser animador no nosso meio. O Evangelho é uma boa notícia. E hoje nós carregamos esse legado de Cristo também para continuar a levar a boa mensagem de Deus, né? E aqui agora nós entramos nas epístolas. Por exemplo, as epístolas são diferenciadas e divididas em duas partes. Por exemplo, primeiro, existem 13 cartas que são conhecidas como as epístolas pastorais, que são as epístolas de Paulo, sempre com algum direcionamento para alguém ou para uma igreja, alguma localidade específica. Logo depois, vem as epístolas gerais, que são as cartas que não são escritas por Paulo e elas também não têm pessoas específicas direcionadas. Elas são específicas, na verdade, para um público geral. Elas são escritas, por isso que elas são chamadas de epístolas gerais. É uma epístola direcionada para a igreja, para um público geral que também alcança a nossa geração e os nossos dias de hoje. E logo depois das epístolas gerais, vem aqui também o Apocalipse. O Apocalipse, que é o livro da revelação e é um livro profético também. Existem 3 tipos de profecias no livro de Apocalipse. As profecias que já se cumpriram, existem as profecias que estão se cumprindo e existem as profecias que ainda irão se cumprir. Ele vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Apocalipse fala sobre isso. Passado, presente e futuro. Isso é um pouco do panorama do Novo Testamento e eu quero incentivar você a estar conosco junto nessa jornada de conhecimento, crescimento e desenvolvimento da palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos aplicar isso. Eu tenho certeza que vem um tempo muito abençoado de Deus, vem muito mais de Deus para a nossa vida também. Deus abençoe. Até a próxima aula.